Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Mais palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, hoje completamos a 7ª etapa. Quem está sujo deve sujar-se mais, mas quem está limpo, a tendência também é limpar mais. Porque nos últimos tempos são influências de demônios satânicos, de Nosferatu e Asmodeu, que eles atuam exclusivamente em mau pensamento, opressão, engano e esfriamento do amor, que esses dois principados atuam. Então, como devemos agir para prevalecer? Então, a leitura que vai ser feita agora, como à tarde muitos já estiveram presentes, completando esta fase da campanha. Na outra etapa, nós vamos ungir com 7 tipos de ungüentos. O nardo é o primeiro. Depois nós vamos falar de cada um dos 7 ungüentos que a Bíblia relata e o que representa isso hoje no mundo espiritual. Porque a estratificação demoníaca é principado, potestade, depois as hostes malignas, e dentro de cada hoste maligna tem as falanges, e aí é o exército do inimigo. Por isso que cada unção representa um poder maior para o cristão vencer esse mundo tenebroso, que é a próxima etapa da campanha. Basicamente, o cristão tem que viver na unção de Deus. E a unção, ela é também de graus que ela é liberada, para ver que Isaías profetizou. A unção despedaça o jugo. Então é a próxima etapa de 7ª sexta-feira de libertação. E hoje vamos dar ainda a água consagrada em ato profético. O texto que vai ser lido hoje é uma das últimas lições que Jesus deu, como vencer demônio, mundo, o pecado, como que agradar a Deus e despojar com certeza os infernos. É uma das maiores armas que Jesus deixou por último na sua missão de vir à terra. Evangelho de São João, no capítulo 13, é onde vai ser feita a leitura nesta noite. Então vamos ler esta passagem. Lembrando que nesta semana estamos ministrando as 4 luas vermelhas, novamente a vaca vermelha, e do dia 27 agora, para o dia 28, a lua vai ficar vermelha na última fase dela. A lua vermelha é na Páscoa ou no tabernáculo de Israel. Isso já está sendo pregado. Então é um sinal para andar no Espírito. Aí completaremos domingo à noite, e provavelmente lá para as 9 da noite, até as 2 da madrugada, a lua ficará vermelha na última fase dela, porque isso ocorre muito raramente. A última vez foi na guerra de 1967, quando Israel foi atacado pelo Egito, Síria, e perderam a batalha. Israel venceu. E naquela época apareceu 4 luas de sangue. E agora de novo. Então está chegando o tempo, porque a vaca vermelha apareceu de novo. Então não fique iludido com esse mundo. Se prepare, porque quem anda no Espírito prevalecerá. Então vamos ler agora João capítulo 13. Diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo e passar para a presença do Pai, como havia amado os seus que estavam nesse mundo, os amou até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo quer dizer, o acusador, ou em outras Bíblias, Satanás, que é adversário, posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus. Então, levantando-se da ceia, tirou as vestimentas e, tomando uma toalha, colocou ela na cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar aos pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava na sua cintura. Aproximou Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lava os pés a mim? Jesus lhe disse: o que eu faço talvez não sabe agora, mas tu o saberá depois. Pedro falou: nunca vai me lavar os pés? Então Jesus responde: se eu não te lavar, não tem parte comigo.
Então Pedro declara, não só meu pé, mas a mão também, a cabeça. Jesus responde, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Ou seja, aquele que já conhece a palavra tem que estar sempre atento que é lavar os pés, aqui na Bíblia amplificada. No mais, todo está limpo. Ora, já estáis limpos, mas nem todos. Limpo porque já ouviu o Evangelho. Mas não esquecer de lavar os pés, que é um princípio espiritual. Porque bem sabia ele o que havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés a todos os seus, tomou suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse, entendei o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre e senhor, e diz bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Só até aí. Pode assentar e as palmas para exaltar, bendizer o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, a origem do pecado começou no céu, justamente porque Lúcifer, Satanás, ou o adversário, ele declara uma palavra que está lá em Isaías, também em Ezequiel, subirei ao monte santo de Deus, acima das estrelas de Deus. Então veja bem que Satanás era um anjo, Lúcifer. Ele não guardou o principado dele. Então ele passou do limite que Deus deu e queria ir além do que Deus determinou. Então aí começou o pecado da soberba ou da exaltação e comercializou também com os anjos a terça parte e pecaram. E o pecado começou justamente na desobediência, mas principalmente em passar do limite que Deus deu. Isso aponta para a soberba, aponta para a ganância, aponta para a exaltação da própria pessoa. E justamente a última lição que Jesus deu foi o contrário disso. A obra pecaminosa foi a exaltação daqueles seres que Deus criou, de querer subir acima de Deus. Mas a obra final de Jesus, antes de morrer na cruz e ressuscitar, foi lavar o pé dos discípulos. Justamente o contrário. E é esta a arma que mais vai derrotar demônio e vai nos limpar, porque é o que agrada a Deus. Então veja bem que Jesus, na última ceia, ele chama lá os discípulos, não estava Judas que ia traí-lo, mas estavam os demais lá, e ele então tira ali parte da sua vestimenta, põe a toalha na cintura, põe água numa bacia e chama os discípulos para lavar o pé deles. E Pedro até rejeita. Então a maioria já sabe que quem lava pé de pessoas na transição da nova aliança para a velha aliança que estava terminando para a nova, ainda estava vivendo a lei. Então na lei, só quem lavava pé de uma pessoa era escravo que ficava na porta de uma casa, porque ninguém entrava numa casa calçado com alpacas ou sandália. Devia ficar lá fora, na entrada, mas quem tinha um escravo lavava o pé das pessoas para entrar lá dentro da casa. Então veja bem que Jesus vai no cenáculo e ninguém lavou o pé das pessoas ou dos discípulos que entraram. Logicamente eles deixaram as alpacas lá fora e ficaram no cenáculo. Mas Jesus então assume o lugar do escravo. Na Bíblia, Monfá diz doulos. Doulos é aquele que serve, que faz, não pergunta nada e faz o que o Senhor manda. Então o escravo é isto, uma das funções é lavar o pé das pessoas. Mas Jesus agiu no sentido de humilhar, no sentido de esvaziar, de dar a lição para nós, que fundamentalmente o cristão que quer vencer demônio, vencer o mundo, ele só pode viver e ter e usufruir daquilo que o Senhor deu para ele e aquilo que o Senhor honrou para ele como herança e segundo Deus. Tudo que a pessoa almeja, pensa, quer, ele deve tomar muito cuidado, porque levará a pessoa a ser soberbo, exaltado, pegar o que é do próximo, brigar com a pessoa, brigar em casa, na igreja, na família, guerra nas nações. É o que Satanás fez, influenciou anjos e que caíram, porque ele queria subir acima das estrelas de Deus e no monte santo de Deus.
Então veja que Jesus fez o contrário. Então você tem que estar atento. Não preocupe com bênçãos, porque Jesus já nos deu herança. O que é nosso vem, e quando Jesus libera o que é nosso, que ele pagou, não causa dano nenhum, porque vem dele e é abençoado por ele. Mas quando a pessoa começa a agir do eu, influenciado por demônio, a tendência é brigar, pisar nas pessoas, pegar o namorado do outro, brigar com o vizinho, brigar com o irmão por causa de cargo, querer fazer o que acha que é certo, e acaba sendo derrotado. Então nunca faça nada do que você não recebeu de Deus ainda. O sinal que recebeu de Deus, que ninguém aflige, ninguém te tira e prospera. O sinal que não é de Deus é a tentativa da pessoa estar soberbo, lutar por aquilo, pisar nos outros, guerrear, matar, agredir, tomar satisfação, dar tapa, pontapé, e aí então é derrota certa. Então Jesus lavou o pé dos discípulos nesse sentido, de viver confiado no Pai. Tanto é que ele fala, tudo me foi entregue pelo Pai. Então Jesus estava preocupado com alguma coisa? Não, tudo já foi dado para ele. Então, tudo já era dele, porque o Pai o agraciou em fazer a obra de salvar a humanidade. Então, não era problema nenhum lavar o pé de pecadores e humilhar. Por quê? Porque Jesus já tinha a convicção da herança, de agradar o Pai, de viver para Deus. Mas quando a pessoa não tem convicção do que Deus tem para ele, ele luta, briga por causa de namorado, briga por causa de dinheiro, briga por causa de emprego, briga por causa de cargo, igreja batendo uma na outra, por causa de membro, e vira aquela confusão. Isso que Satanás quer. E isso vai sujando a pessoa. Porque na realidade, se a pessoa não tiver esvaziado, humilde, ele vai estar sempre com uma brecha aberta para sujar. Algo vai sujar ele, uma briga, uma discussão, um falatório na família, no noivado, de emprego, na igreja, sempre algo vai sujá-lo, sempre algo vai maculá-lo, e a tendência é o inimigo entrar e destruir. Mas se a pessoa fecha a brecha e fala, não, a minha função é servir, é doar, é lavar o pé das pessoas, porque Jesus já me deu herança, o que é meu ninguém vai tirar, o que é meu Jesus já deu, e o que é meu traz alegria, fartura, alegria para a terra e para a eternidade. Então não tenho que ficar igual Satanás, querendo subir acima da montanha de Deus, do Monte Santo de Deus, e acima das estrelas do céu. Eu sei o meu limite, Deus já me deu, e na realidade o limite é tão ilimitado, que além do que eu peça, pensa, imagina a bênção de Deus. Então nós temos que estar sempre na visão de escravo, de servir, de lavar o pé das pessoas, de humilhar, de não pensar que é alguma coisa. Quando Deus honra alguém, é Ele que honrou e pronto, e ninguém tira, e traz paz e alegria. Quando a pessoa está fazendo de si mesmo, pode saber que é influência satânica, porque sempre vai levar guerra, briga, dissensão, opressão, nervosismo e doença. Toda pessoa que luta de si mesmo, ele está sendo desgastado, doente, aflito, opresso, enganoso, e está sempre criando atrito com as pessoas, porque a pessoa está se defendendo, ou está tomando iniciativa da sua razão, então isso cria atrito. Mas se a pessoa fala, não, minha função é servir, é doar pelas pessoas, lavar o pé das pessoas, é humilhar, porque o que é meu já é meu, ninguém vai tirar mesmo, vai me acompanhar, vai vir. Mas enquanto a pessoa não está esvaziado, também a bênção não segue. Esse é o problema. O inimigo sabe disso, então ele faz de tudo, Nosferatu, Asmodeu, para a pessoa ficar nervado, agitado, para a pessoa falar, você é bobo, o outro está pegando o que é seu, você não vai reagir, e aí que vai sujando mais ainda. Isso está aí nas políticas, nas igrejas, nas escolas, para todo lado, o inimigo Nosferatu, ele quer que a pessoa tenta desafiar, atacar, causar dano, mas a função do cristão é lavar o pé das pessoas. Isso que vai trazer honra e derrota do inimigo e Deus nos honrar. Quando age assim, é que a operação de Deus é gigantesca. Como que Deus vai dar herança que Ele já comprou, se nós ainda estamos com algo contraditório à herança? Como que vamos agir
contraditório a Deus, não há como. Então Jesus deixou esse exemplo. Ele falou: se eu, Senhor e Mestre, que eu sou, dei o exemplo, então façais vós também, para que o plano de Deus cumpra. E Jesus ensinou isso, não foi no começo do ministério, foi no final, já há poucos dias da morte e da ressurreição. Foi a última lição dada praticamente de Jesus para o cristão, para a igreja e para o mundo espiritual. Porque para ninguém esquecer mais, porque a causa do pecado é a soberba, querer subir acima de Deus e romper os limites que Deus operou para cada um. Mas quando rompe o limite de Deus, aí é pecado certo e é sofrimento certo. Mas o cristão não tem que preocupar: mas quanta bênção Deus tem para mim. É incomensurável. O que temos que fazer é o que a palavra declara: humilhar, servir, lavar o pé um do outro, não pensar em nós mesmos, mas fazer com amor e carinho e dedicação. Não é só um ato de fazer a situação, é lá no íntimo seu, de fazer meio como escravo. Não vai ter prejuízo, vai ter a vitória, porque a batalha é contra demônios, contra a raça adâmica, contra o pecado, contra o engano. E o mundo não faz isso. O mundo, cada um quer ter razão, cada um quer ter a sua tese, sua filosofia, cada um quer se defender, e aí que o problema vai só piorando, e o sofrimento vai aumentando, a sujeira vai aumentando. Quer resolver o problema rápido é esse: é humilhar, é lavar o pé um do outro, é reconhecer o outro superior a si mesmo, é ter essa decisão diária, que para muitos é difícil, para muitos é impossível, porque a raça adâmica está viva, está mandando. Mas o cristão que vai tornando semelhante a Cristo, ele vai falando: Senhor, se tu deu esse exemplo, ser cristão é agir assim, farei também de todo o coração. Então essa etapa visa humilhar mesmo, mas não é só um dia, o resto da vida. Enquanto estiver na terra, até Jesus voltar, Deus manda cumprir a missão dele na terra, agir como Cristo. Essa batalha contra Nosferatu, Asmodeu, se a pessoa tiver alguma soberba, se a pessoa começar a influenciar a vida alheia, comentar da vida do próximo, você está dando vazão ao pecado, à derrota. Escravo, ele só lava o pé da pessoa e pronto. O escravo não tem direito de falar de ninguém. Já pensou o escravo chegar na porta da casa naquele tempo e olhasse para a pessoa e falasse: você está gordo, você está magro, não, sua roupa não está prestando, não, mas você namora com aquela pessoa, não pode, não, você vai passear, não faz assim não. O escravo não podia abrir a boca, nem abrir para falar um pio, era só lavar o pé e pronto, enxugar, mais nada. E tem muito cristão que quer interferir na vida alheia, quer interferir aqui, acolá, quer dar a sua palavra colher de pau onde não é chamado. Então isso vai sujando a pessoa, vai trazendo destruição, e isso que Nosferatu faz, é o que mais ocorre nas igrejas. Influência, a pessoa tecer comentário, a pessoa querer dar sua posição, mas o cristão, ele só age para lavar o pé das pessoas. Naquele dia, Jesus falou para Pedro, para João, para os outros: você é um pecador, você não pode fazer isso, aquilo. Não, ele não julgou ninguém, pelo contrário, ele humilhou como escravo. E Pedro ainda resistiu, mas ele falou: se não deixar eu fazer isso, não tem parte comigo. Por que Jesus falou isso? Porque ele está declarando que é a arma, é o procedimento para vencer demônio, para agradar a Deus e para a herança te acompanhar, para você ter o que Deus já projetou antes da fundação do mundo. E quando Deus deu e libera, ninguém tira, sem você nem pedir. Mas a tendência é o inimigo ainda influenciar as pessoas, brigar, blasfemar, agir pisando nas pessoas, influenciando o outro, querendo manipular as pessoas. Então tome muito cuidado com essas questões, porque isso vai te sujar, vai levar à derrota. Mas você pode abençoar as pessoas, orar, declarar bênção, profetizar bênção, declarar vitória, mas nunca esqueça de ser escravo. Escravo para sempre do Senhor, e escravo para as pessoas também. Sem essa determinação,
dificilmente vai vencer demônio. Não há como, porque a síndrome ou sintomas satânicos, o principal é este: é aquele que subiu ao Monte Santo de Deus, querer ser igual a Deus, acima das estrelas do Pai, e ultrapassou o limite que Deus deu. O pecado surgiu aí. Deus criou querubim, arcanjo, serafim, dentro dos seus limites, mas eles tinham que obedecer, mas não obedeceu, veio o pecado. Então Jesus veio para restaurar o céu, a terra e o cristão. E quando Jesus morreu, o sangue dele purificou o céu. Agora no céu não ocorre mais nenhum pecado, não há nem como mais anjo cair, nem rebeliar. Por isso que Jesus morreu, ressuscitou, e ele então encontra Maria Madalena lá nos sepulcros, e ele fala: não toque a mim ainda, porque ainda não apresentei ao Pai, porque Jesus ainda voltaria ao Pai, apresentaria o seu sacrifício, o seu sangue que ele derramou, purificaria o céu, ainda ele voltava para ficar 40 dias na terra, aparecendo para os discípulos. Então ele purificou todo o universo, o céu, e aquele que crê nele, e aboliu para sempre o pecado. Mas o inimigo ainda está na terra, até o período da graça, ou seja, Deus deu um tempo ainda para a humanidade se converter, até Jesus voltar. Mas o tempo está chegando ao fim, e muitas ainda relutam em viver ainda a raça adâmica caída, dando vazão para demônio. Mas nos últimos tempos, a tendência é a igreja se limpar mais. E o sinal mais claro de uma igreja que está purificando é um humilhar para o outro. É em casa, na família, é a pessoa só servir, dedicar, humilhar, doar-se, não comentar a vida alheia, nenhum centímetro, nenhuma vírgula de ninguém, é agir como escravo, doação, e lavar o pé das pessoas mesmo. Não só de forma natural, mas no princípio espiritual, porque isso leva a uma vitória surpreendente. Então, completando esta fase de hoje, nós vamos então orar para que você também haja no princípio de usar a água para lavar o pé do próximo, ou da sua família, ou da pessoa que você convive. Então esse é o ato profético de purificação, para mais e mais ter vitória que você nem imagina. Então essa é mais uma etapa, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós completamos, ó Pai, pela tarde, esta etapa que encerramos hoje, das 7 etapas, dando a água purificadora, como está em Apocalipse. Quem está sujo, a tendência é sujar mais, mas quem está limpo, a tendência é limpar mais, porque o mundo é tenebroso. Jesus declarou: eis que venho sem demora, tu é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Senhor amado, e a tendência nos últimos tempos é o pecado aumentar, o ódio, a vingança, a maldade, o crime, a violência, as decepções nas igrejas, as pessoas aborrecer um ao outro, até mesmo entre irmãos, entre aqueles que servem a Deus, por não viver no Espírito. Mas também aqueles que vão andando no Espírito, a tendência é purificar mais ainda. Louvado o nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, que venhamos realmente, Senhor, agir como escravos, ó Pai, a exemplo do próprio Cristo. A princípio parece que é ser inferior, pelo contrário, é a maneira de derrotar o inimigo, que é um derrotado, de anular a síndrome de Satanás, de ser honrado pelo Deus vivo, e de viver uma herança que nunca imaginaríamos que tínhamos, porque a palavra é bem clara. Jesus, ao lavar o pé dos discípulos, ele simplesmente relatou: tudo me foi entregue pelo Pai. E ele não teve problema algum de lavar o pé dos homens pecadores, ele deu o próprio exemplo. Então, quando o cristão anda no Espírito, ele não tem que preocupar com a vida alheia, com o pecado do próximo, ou com a maldição desse mundo, ou o que o mundo oferece, mas viver em santidade, segundo Deus. Humilhar é servir as pessoas, doar pelo próximo, e nem abrir a boca para tecer comentário de ninguém, nem apontar a falha de ninguém, porque se fosse assim, Jesus apontaria a falha de todos que estavam lavando o pé deles. Pelo contrário, Jesus agiu como escravo, porque é a maneira de romper a soberba, de romper
a ganância, de romper a maldição da desobediência e de romper a rebelião. Louvado o nome de Jesus. Pai querido, que a igreja torne realmente santa e gloriosa. Nos ajuda mesmo, Pai, a viver em purificação abundante. Louvado o nome do Senhor. Vida abundante para todos, ó Pai, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, preste atenção às revelações do Espírito de Deus. Há 4 pessoas que o Espírito Santo nos dá uma revelação, que há momentos que você sente queimação no esôfago, tem momentos que você sente palpitação cardíaca, tem momentos que você sente dor na coluna. Tudo isso é sistema nervoso abalado. Por quê? Porque o sistema nervoso abalado, geralmente a pessoa está lutando, enervado para manter a sua razão. Mas o Espírito Santo quer que você lave o pé das pessoas e haja como escravo. O escravo só lava o pé, cumpre o que manda, ele não preocupa com a vida alheia, não preocupa se vai comer, se vai ter comida, se vai ter roupa. Ele só obedece o que o Senhor manda, que é ser escravo. Então veja bem, o escravo para Deus não quer dizer que ele fica debaixo de corrente, debaixo de chicote. Não, escravo na visão de Cristo é doar-se, é lavar o pé das pessoas, é simplesmente servir em vez de ser servido. Isso que te traz saúde, isso te faz você ficar puro e Deus honrar a sua casa. Enquanto você tiver soberba, é Nosferatu atuando. Mas se você lava o pé das pessoas em sinal de humildade e não pede nada para si e doa pela pessoa, logicamente você vai ver a vitória. E o problema pior que vai ocorrendo é o nervosismo que vai surgindo quando a pessoa age contrário a isso. Depressão, dor no peito, taquicardia, queimação no estômago, séries de fatores que vão ocorrendo. Se você nota principalmente nervosismo, então você deve vir à frente. O Espírito de Deus quer te ajudar a prevalecer nessa batalha, porque quem está limpo vai limpar mais, quem está sujo, a tendência é sujar mais. Então essa é a revelação principal da reunião.